noite. Estou muito feliz e com muitas expectativas porque nós vamos iniciar uma nova série. Amém? Quantos aqui gostam de maratonar nas séries que nós fazemos? Quando nós começamos uma série, nós estamos abrindo um espaço para que a palavra de Deus possa falar com a gente de forma intencional, sistematizada, de uma forma mais profunda sobre um determinado assunto. E hoje nós vamos começar uma nova série como igreja. E essa série se chama Novamente. Repita comigo: Novamente. Vamos mais uma vez? Novamente. Bom, novamente traz dois sentidos para nós essa palavra. Nós podemos falar de repetição, né? Novamente. E nós podemos falar também de uma nova mente. Eu acredito que é isso que o Senhor tem para falar conosco nesses dias. Então eu quero que você abra o coração, porque essa série está pautada na palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Você pode acompanhar comigo essa leitura. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Deus tem uma vontade, sim ou não? E como é essa vontade de Deus que o texto está dizendo aqui? Boa, agradável e perfeita. Só que às vezes eu tenho a sensação que alguns de nós não estamos vivendo essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tem um motivo. O motivo está aqui nesse texto. Paulo está dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo. Talvez alguns de nós tomamos a forma, o padrão deste mundo. Talvez alguns de nós estamos pensando como o mundo pensa, nos comportando como esse mundo se comporta e fazendo as coisas de forma automática, sabe? Nós que vivemos nesse mundo, nós estamos sujeitos, todos nós estamos sujeitos a nos amoldarmos com este mundo. O que isso significa? A não viver com uma mentalidade celestial. Agora, Paulo está nos ensinando a fazer alguma coisa aqui para que a gente não entre nesse formato. Qual é? Transformem-se pela renovação da vossa mente. Existe uma transformação que acontece na nossa mente, a renovação da nossa mente, que gera transformação em nós. Nós precisamos disso. Nós precisamos transformar a nossa mente todos os dias. Se não transformarmos, nós seremos conformados. Então, para o crente só tem duas opções: ou ele é transformado ou ele é conformado. Fato é que vivendo nessa terra, debaixo dos princípios deste mundo, nós temos mais facilidade de nos amoldarmos com os padrões dessa terra do que com os padrões bíblicos. É por isso que a série Novamente, ela vem trabalhar uma desconstrução e uma reconstrução. Nós cantamos aqui no início desse culto que muralhas vão cair. Posso ouvir um amém? E isso faz todo sentido para o que nós vamos viver nos próximos dias. Nós vamos derrubar muralhas que talvez estão nos impedindo de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você já foi meu aluno aqui no Seminário Ruios, você já me ouviu contando uma história de uma mulher recém-casada que decidiu fazer uma janta especial para o seu marido. Ela decidiu fazer o prato da família. Então essa mulher fala assim: olha, minha família tem uma tradição, todo mundo faz um assado de carne, eu quero fazer esse assado de carne para você. E aí os dois vão para a cozinha, naquele amor, né? E aí ela pega o pedaço de carne, coloca na mesa e corta uma ponta e corta a outra. Aí o marido fala assim: meu bem, por que você está cortando a ponta da carne? Ela fala assim: é verdade, eu não sei, deixa eu ligar para minha mãe, porque eu vi minha mãe fazer isso a vida toda. A minha mãe sempre cortou as pontas da carne. Ô mamãe, estou aqui fazendo a receita da família, o assado de carne. E aqui, por que a gente corta as pontas da carne? A mãe falou assim: ô minha filha, você sabe que eu não sei, eu sempre vi a sua avó fazendo assim. E eu continuo fazendo como ela faz. Vamos ligar para a vovó?
Ô vovó, sabe a receita da família do assado de carne? Eu estou fazendo aqui para o meu marido e ele me perguntou, eu não sei responder, por que é que a gente corta as pontas dessa carne? A vovó responde assim, ô minha filha, é que naquela época eu não tinha uma forma grande, a forma era pequena. Então eu cortava as pontas para caber a carne na forma. Isso não fazia parte da receita. Isso só foi uma tradição que foi copiada. Às vezes eu tenho essa sensação, gente, que no reino de Deus, a gente está reproduzindo coisas sem saber o que elas significam. A gente está fazendo coisas porque todo mundo está fazendo, a gente está falando porque todo mundo está falando, mas a gente não sabe o porquê. E quando a gente não sabe porquê, a gente facilmente liga o piloto automático, sabe? E começa a viver a vida assim, ó. O que eu tenho que fazer é o que todo mundo está fazendo. Por que eu venho à igreja? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que fechar os olhos? Por que a gente levanta a mão? Por que a gente bate palma? Por que a gente canta no culto a Deus? Já parou para pensar? A série novamente vai trazer para nós fundamentos, alinhamentos necessários para que a gente saia do piloto automático e comece a ser crente na intenção de ser. Ser filho de Deus na intenção de ser. Posso ouvir um amém? Então, a série novamente fala da renovação da mente. O desconstruir para reconstruir. A nova série fala sobre alinhamento, sobre fundamentos e sobre transformação. Eu estou com muita expectativa para o que Deus vai fazer nesses dias. Você também está? Amém? Bom, e nós vamos trazer aqui para a igreja, de forma repetida, fundamentos bíblicos que nós precisamos rever e analisar aonde nós estamos errando. O que nós estamos fazendo porque todo mundo está fazendo e a gente não sabe o porquê. Não podemos ser assim. E o primeiro episódio dessa série é nada mais, nada menos do que novamente Deus. Eu tenho a difícil missão de trazer fundamentos bíblicos para trazer revelação para mim e para você nessa noite sobre quem Deus é. É claro que isso é impossível num culto. É claro que isso é impossível numa vida inteira. Mas nós temos algumas ferramentas bíblicas que vão nos mostrar que talvez aquilo que nós pensamos sobre Deus, ou a forma que nós contemplamos a Deus, seja uma forma equivocada. Você conhece a Deus de fato? Quem é Deus para você? Talvez se eu fizesse essa pergunta aqui agora, eu ouviria pessoas respondendo assim: Deus é tudo para mim, né? Essas respostas no atacado, né? Deus é tudo. Deus é o meu sustento. Deus é minha alegria. Quem é Deus para você? Deus é aquele que me guarda. Deus é o meu socorro. Só que percebe que às vezes a nossa mentalidade sobre quem Deus é está mais fundamentada no que Ele faz. Porque ser o seu sustento não é quem Ele é o que Ele faz. Ser a sua paz não é quem Ele é o que Ele faz. Ser a sua alegria não é quem Ele é o que Ele faz. Então talvez nós estamos tendo uma ideia na nossa mente que Deus é aquilo que Ele faz. Deixa eu te dizer, Deus não é aquilo que Ele faz. Deus é muito além daquilo que Ele pode fazer. Quem é Deus? Vamos renovar a nossa mente com essa ideia. Quem de fato é Deus? Se eu perguntar para você assim, o que é dipirona? Você vai me responder, dipirona é o remédio que eu tomo que tira minha dor de cabeça. Dipirona é o remédio que eu dou para os meus filhos quando eles estão com febre. Mas isso não é dipirona, é o que a dipirona faz. Vocês estão entendendo? O que é dipirona? Qual é a essência daquilo? Qual é a essência daquele remédio? Então, às vezes, nós estamos lidando com Deus por aquilo que Ele faz e não por quem Ele é. Mas nessa série, nós vamos ter revelação de quem de Deus de fato é. Amém? Então, Deus não é o que a gente pensa. Aliás, Deus não é um pensamento. Eu vejo pessoas tratando Deus de uma forma tão leviana. Eu vejo pessoas com uma falta de reverência tão grande diante de Deus,
que eu chego a pensar que elas de fato não o conhecem. Nós já fomos acusados, enquanto cristãos, de sermos hipócritas, porque não tratamos o nosso Deus com a reverência que Ele merece. Às vezes nós temos 2 horas de culto semanais e a gente consegue se distrair com tudo. Menos se conectar com a palavra, com a presença, com a atmosfera da majestade de Deus. Porque a gente não entendeu quem Ele é. Na verdade, Deus para nós está sendo um produto das nossas expectativas. Nós construímos na nossa mente um Deus que supre as nossas necessidades e nada mais. Nós construímos na nossa mente um Deus pessoal, com quem eu não preciso me reverenciar, para quem eu não preciso prestar contas. Um Deus que se adapta à minha vida, um Deus que eu adiciono à minha carreira, mas não, isso não é Deus. Então nós vamos reconstruir. Porque à medida que nós aumentamos a nossa revelação, o conhecimento de quem Deus é, a nossa reverência a Ele também tem que aumentar. Amém, gente? Deus é uma pessoa real, de natureza tão infinita, que não se pode aprendê-lo plenamente pelo conhecimento humano. Não podemos traduzi-lo em linguagem humana. É impossível para nós traduzir a pessoa de Deus numa linguagem humana, finita. Nós estamos limitados. E deixa eu te dizer uma coisa: se alguém conseguir te explicar Deus, esse Deus que ela está te explicando não é o Deus verdadeiro. É um produto da mente dela. Porque não tem cabimento. Você já viu um vaso de barro explicar o funcionamento do olheiro? Você já viu um carro explicar como é que funciona o engenheiro que projetou? As coisas que foram criadas não explicam quem as criou. A gente nunca, preste atenção, nós nunca vamos conseguir explicar ou definir Deus. A gente não vai conseguir dessecar Deus numa mesa como se fosse uma rã. Mas nós vamos entender por revelação espiritual quem Deus é. Amém, gente? Então, antes de começarmos a mergulhar naquilo que a Bíblia diz sobre quem Deus é, eu vou te adiantar. A Bíblia vai te trazer o conteúdo do caráter, da essência de Deus. Mas você vai precisar de uma revelação profunda e íntima dentro de você a respeito de quem Ele é. Então, eu quero começar dizendo para você quem Deus não é. Vamos comigo? Quem Deus não é. Primeiro, Deus não é o seu mordomo. Fala para alguém que está do seu lado com um sorriso no rosto. Fala, Deus não é o seu mordomo. Não, Ele não é. O único e verdadeiro Criador e conhecedor de todas as coisas, o Rei soberano, o Todo-Poderoso, eu sou, Ele não trabalha para você. Amém? Deus não trabalha para você. Você não assinou a carteira de trabalho de Deus. Posso ouvir um amém? Isso. Porque às vezes a gente está tratando a Deus como nosso mordomo, responsável por fazer os nossos caprichos e nos dar uma vida boa nessa terra. Afinal de contas, a gente não pediu para ser criado. Mas você não assinou a carteira de Deus e Ele não trabalha para você. Deus também não é um gênio da lâmpada mágica ou a sua fonte de desejos, que você vai a Ele, você acessa a Ele sempre que você está precisando de alguma coisa. Não, Deus não é isso. Deus não é um homem para você ficar comparando o comportamento de pessoas e ligando isso ao caráter de Deus. Deus não é o seu ídolo. Deus não é manipulável, ninguém manipula Deus. Deus não é um velho sentado num trono castigando o planeta. Quando eu era criança eu achava que era isso. Deus bem velho no trono, bem bravo. Bem rabugento. Não. Deus não é uma emoção. Nós vivemos numa geração viciada em dopamina, que é uma sensação, são neurotransmissores, coisas que Deus fez. Mas Deus não é essa emoção. Às vezes a gente está viciado nisso, sabe? Nas nossas igrejas nós não estamos procurando um relacionamento profundo com Deus, mas uma dose de sensação que me faça sentir bem. Uma dose de emoção que me faça chorar. Ou algo intenso que eu queira sentir. Não. Deus não é isso. Nós ficamos reféns dessas situações. Não que Deus não possa se manifestar nos nossos sentidos, Ele pode, mas essa não é a forma primária como Deus se manifesta.
Deus não se manifesta nos nossos sentidos. Deus se manifesta pela tua palavra. Então, quando eu não me emociono, quando eu não sinto nada, eu acho que a igreja está fria, que o culto não foi bom. Porque a minha fé não está fundamentada em quem Deus é, mas no que eu sinto. Posso ouvir um amém? A minha fé está firmada nos estímulos que eu procuro. E Deus não é essa pessoa que vai suprir as nossas necessidades sensoriais. Deus não é um pet que a gente carrega para cima e para baixo, que faz companhia para a gente na solidão. Deus não é um plano para o final da nossa vida, nosso plano de aposentadoria. Deus não é uma prisão. Deus não é um conjunto de regras. Deus não é uma religião. Então, quem é Deus? Vamos orar? Senhor, é impossível termos a revelação de quem Tu és, se não for pelo Teu Espírito. É impossível termos revelação da Tua grandeza, se não for pelo Teu Espírito. Por isso te pedimos, manifeste a Tua presença aqui. Nós precisamos da Tua presença. Nós nos rendemos à Tua presença. No nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que a gente pode falar sobre quem Deus é, primeiro, é que o nome dele é impronunciável. Vamos começar por aí. Vamos começar pelo nome impronunciável de Deus. Coloca aqui na tela essas siglas. Quando Deus se apresenta a Moisés numa sarça ardente e dá a Moisés uma missão muito difícil de libertar o povo de Israel, Moisés fala assim: quem que eu vou dizer que está me mandando? Quem é você? Vai comigo para Êxodo capítulo 3, versículo 14. Êxodo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E é isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Quando Moisés pergunta quem é o Senhor, ele diz: eu sou. Eu sou o que sou. No texto original nós temos essas 4 letrinhas que estavam aqui na tela. Elas representam um tetragrama sagrado, que fala sobre quem Deus é, mas é um nome, gente, que não tem pronúncia. É claro que com o passar do tempo a gente foi tentando adaptar isso, um nome impronunciável se tornou então Yahvé. Nós falamos Yahvé. Mas Yahvé é o que chega mais perto de um nome que não se pronuncia. São 4 consoantes que significam eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Yahvé significa eu sou o que sou. E a abrangência desse nome me impede de limitar ou de rotular o Deus que eu tenho numa simples explicação humana. O nome de Deus não é Deus. O nome de Deus é Yahvé. Os judeus, eles tinham tanto respeito por esse nome que não se pronunciava, que eles substituíram, quando estava escrito isso na Bíblia, eles liam como Adonai. Adonai significa Senhor, Senhor dono de todas as coisas. Então você vai ver essa expressão Adonai, Elohim, que são tentativas de um povo que está reverenciando o Deus que tem um nome que não se pronuncia, mas se referindo a Ele de uma forma respeitosa, como Ele merece. Você sabe que a Bíblia foi copiada, e os copistas da Bíblia, eles tinham uma missão, eles nasceram para isso, eles não faziam outra coisa além de copiar a Bíblia. Eles não trabalhavam o dia todo e à noite ia copiar a Bíblia, não era isso. Eles faziam disso, essa era a missão da vida deles. E quando eles estavam copiando o texto bíblico e essa expressão aparecia, eles tinham que sair do ambiente, se purificar, tomar um banho, trocar a roupa, trocar a tinta e escrever Yahvé. Tamanho é o respeito, a reverência, a grandeza de um Deus que não se explica, que não se limita a um rótulo, a um nome.
Esse nome é considerado sagrado e reverenciado. E, gente, isso constitui dificuldade para o nosso intelecto. Deus é o incompreensível. Ele é infinitamente exaltado acima de tudo que é temporal. Mas nos seus nomes, ele parece descer ao que é finito. Ele se assemelha a um homem. A gente não pode dar nomes a Deus, mas quando ele se dá nomes, ele está explicando algo sobre o seu caráter. Eu sou o que sou. Isso não é um nome. Isso indica um tipo de existência que é diferente de tudo aquilo que nós podemos encontrar em pessoas como nós. Yahvé. É o nível de temor, de respeito e reverência que nós temos por esse nome. Esse Yahvé, esse Deus que tem um nome impronunciável, ele pode ser conhecido? Sim. Não só pode, como ele quer ser conhecido, então ele se revela a nós. Ele se revela como criação, ele se revela na sua palavra. Mas para conhecer a Deus nós precisamos de 3 convicções. Ninguém conhece a Deus se não tiver essas 3 convicções. A primeira convicção é que Ele existe. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A primeira convicção que você tem que ter para você conhecer esse Deus é que Ele existe. Tem alguém aqui que crê que Deus existe? Amém? Então estamos começando bem. Porque se você não crê que Deus existe, nem tenta. Que não vai rolar. Segunda convicção que nós temos que ter é que esse é um conhecimento sobrenatural. Não cabe. Gente, a mente humana é uma coisa fantástica. A ciência ainda não conseguiu descobrir tudo a respeito da nossa mente. E por mais fantástica que a mente humana seja, ela não comporta quem Deus é. Quem Deus é não cabe na nossa mente, não cabe no nosso raciocínio lógico. Olha o que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Como é que a gente discerne Deus? Como é que a gente recebe revelação de Deus? Isso tudo acontece no nosso espírito. Passa pela nossa mente, passa pelo nosso intelecto, mas o nosso intelecto não comporta, não contém. Então é um conhecimento sobrenatural. E terceiro, é uma ação progressiva. Ninguém suportaria conhecer Deus plenamente, a sua totalidade de uma única vez. Não temos estrutura física para aguentar quem Deus é. Oséias, capítulo 6, versículo 3, vai dizer para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente conhece e continua e prossegue nesse conhecimento, porque é uma revelação gradual. Nós nunca vamos conhecer Ele plenamente de uma só vez. E eu preciso conhecer a Deus, porque eu só posso confiar em alguém que eu conheço. Se nós temos dificuldade em confiar a Deus, nós vamos questionar se nós o conhecemos. Porque quando conhecemos, confiamos. Se não confiamos, é porque não conhecemos. Pastora, quais são os meios de conhecermos a Deus? O primeiro meio seguro é a sua palavra. Deus traz revelação da sua essência e do seu caráter através da sua palavra. Você pode conhecer também a Deus olhando para Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é a expressão exata do ser de Deus aqui na terra. Jesus, o Filho de Deus, em 33 anos aqui, Ele nos deu acesso a uma compreensão mais simplificada de quem Deus é. Nós também podemos conhecer a Deus através do Espírito. O Espírito Santo de Deus que habita em nós é que traz para nós revelação sobre quem Ele é. Deus deseja ser conhecido. Mas lembra, o conhecimento de Deus não é plenamente alcançado aqui nessa terra. A eternidade não é suficiente para conhecermos tudo de Deus. Deus é grande.
Você pode falar para alguém perto de você: Deus é grande. Deus é muito grande. Vamos então renovar a nossa mente sobre quem Deus é. Gente, é claro que eu não vou conseguir. Então quem vai receber essa relação? Quem tem sede no Espírito. Quem está ligado no Espírito. Se você está nas redes sociais, esquece que você não vai ter revelação de quem Deus é. Se você está com a cabeça lá no outro lugar, não tem revelação de quem Deus é. Então a sua fome, a sua sede vai canalizar a sua concentração, a sua mente, renovação de mente para o que a palavra de Deus está dizendo sobre quem Ele é. Amém? A primeira renovação de mente. Novamente eu quero dizer para você que Deus é onipotente. Repita comigo: Deus é onipotente. O que significa onipotente? Aquele que tem todo poder. Deus é todo poderoso. Posso ouvir um amém? A Deus pertence todo o poder. Gente, se todo o poder pertence a Deus, sobrou algum poder para alguém? Não. Jesus vai dizer assim, ó: toda autoridade, todo poder me foi dado nos céus e da terra. Se Deus tem todo o poder, não sobrou poder para mais ninguém. A gente passa a vida inteira achando que o diabo tem poder. Mas se Jesus tem todo o poder, gente, o diabo não tem poder. Amém. Você está vendo como que a gente lê o texto e a gente não presta atenção? Todo o poder e autoridade foi me dado. Se todo, gente, todo significa todo. Sobrou poder para mais ninguém. Uai, então o que o diabo anda fazendo com a minha vida? O diabo tem sobre a minha vida o poder que eu dou para ele. O diabo tem sobre a sua vida o poder que você dá para ele. Porque todo o poder pertence a Deus. Então o diabo não consegue fazer nada na sua vida que você não tenha dado espaço para ele fazer. Porque o poder de Deus é infinitamente maior do que o poder de Satanás sobre a sua vida. E sabe como é que você dá poder para o diabo? Você é bem direta. Pecado. Abre brecha. Falta de perdão. Abre brecha. Aí você está dando poder para Satanás fazer. E não é um poder que se compara a Deus, não. É um poder que você autorizou para ele fazer bagunça na sua vida. Amém. Ai, né? Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha vontade e seja íntegro. Ok, espera lá. Abraão está com quantos anos aqui? 99 anos de idade. Deus apresenta para ele e fala assim, ó: eu sou o Todo-Poderoso. Algumas versões vão trazer a palavra eu sou o El Shaddai. El Shaddai significa Todo-Poderoso. Agora, por que Abraão está com 99 anos e o Senhor está aparecendo dizendo eu sou o Deus Todo-Poderoso? Porque 20 anos atrás, volta comigo 20 anos. 20 anos atrás, Deus apareceu para Abraão e falou assim, ó: Abraão, sai da sua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia quem estava falando, o que era para fazer. Abraão só obedeceu, por isso que ele é o pai da fé. Ele não tinha informações sobre Deus, ele obedeceu uma voz. 20 anos depois, Deus aparece e fala a Abraão: eu sou o Todo-Poderoso. Por que Deus fala isso 20 anos depois? Porque faz 20 anos que Abraão obedeceu uma ordem e não está vendo nada acontecer. Porque faz 20 anos que Abraão espera ser pai de uma nação numerosa e até agora nada aconteceu. Então chega um momento em que quando Deus se manifesta para Abraão, ele fala assim, ó: eu sou o El Shaddai. Existem momentos na nossa vida que o Senhor vai se manifestar como o El Shaddai. A gente não conhece o El Shaddai no início da nossa caminhada com Cristo. A gente vai conhecer o El Shaddai naquele momento de angústia, naquele momento de espera. Deus já se revelou para Abraão uma vez, uma revelação num nível pequeno, mas ele vai aumentando essa revelação até ele dizer: eu sou o El Shaddai. Abraão tinha recebido uma promessa 20 anos atrás e a promessa não havia se cumprido. Gente, estou falando de 20 anos. Faz quanto tempo que você está esperando?
Quando Deus diz assim, ó, eu sou o Todo-Poderoso, Ele está dizendo, Abraão, a sua espera não é em vão. Abraão, você não está esperando esse tempo todo à toa. Eu sou poderoso para fazer, para cumprir aquilo que eu te prometi. Talvez para você está sendo necessário a revelação do Todo-Poderoso Deus. O que é difícil demais para o nosso Deus? Todo-Poderoso significa que Ele é autossuficiente, que Ele não tem falta de nada. Consegue entender isso comigo? Deus é todo suficiente em si mesmo. A gente vai conhecendo a Deus através das Escrituras, mas a gente pensa que está entendendo Deus. Mas quando a gente pensa que está entendendo Deus, Ele vem e faz uma coisa diferente. Aí você fala, ixi, e agora? Eu achei que agora ia ser o hino da vitória. Eu achei que agora as coisas iam dar certo na minha vida, mas de repente vem e acontece tudo o contrário e você não entende. É nesse momento que Ele se apresenta para você, dizendo, eu sou o El Shaddai. Eu sou todo-poderoso. Eu sou capaz. Eu posso fazer. Ouça a voz do Senhor te dizendo nessa noite, eu sou todo-poderoso. Todo o poder está em mim e não há nada que seja difícil demais para eu fazer. Amém, gente? Existem coisas que só Deus pode fazer porque Ele é todo poderoso. Primeiro, só Deus pode criar do nada. Ninguém consegue criar do nada. Nem o diabo, viu? O diabo não tem poder criador, não. O diabo distorce. Ele copia. Ele bagunça com o que Deus fez. Mas criar, só Deus. De onde Deus criou tudo que existe? De onde? Do nada. Do nada Deus fez tudo. Tudo foi feito por Deus a partir de nada. Ô, gente, se você acha que você tem pouco demais, se você olha para uma área na sua vida e fala assim, nossa, aqui não tem nada. Você olha para um filho seu, para um parente seu e fala assim, isso aqui não vai dar em nada. Deus não precisa de nada para fazer algo. Ele tem poder para criar do nada. Deus chama coisas à existência que elas não existem ainda, como se elas já existissem. Do nada Deus pode fazer qualquer coisa. Posso ouvir um amém? Porque Deus é onipotente. Só Ele pode cumprir tudo o que diz. Só Deus cumpre tudo o que diz. Calma, eu não estou te dando argumento para você sair por aí prometendo as coisas sem cumprir. Ah, a pastora falou que só Deus cumpre o que diz. Perdão, irmão. Não estou falando isso. Porque a palavra de Deus fala que o nosso falar tem que ser sim, sim. Não, não. O que passar disso é do maligno, tá? Então você promete, você cumpre. Mas só Deus cumpre tudo que diz. Porque imagina comigo. Você fala assim, ó. Ah, se Deus ouvir minha oração, se Deus fazer isso comigo, fazer esse milagre que eu estou pedindo, eu não vou faltar um culto. Todos os cultos eu vou estar lá na igreja conviva. Eu vou ser a primeira pessoa a chegar. Porque na hora do desespero a gente sai prometendo umas coisas assim, né? É ou não é? Aí você começa bem. Aí no 7º culto, você bate o carro. E não consegue vir. Você não consegue cumprir tudo que você diz porque você não tem domínio sobre circunstâncias. Por que só Deus pode cumprir tudo que Ele diz? Porque Ele tem domínio sobre qualquer circunstância. Se Deus falou que vai chegar às 19 horas na sua vida, pode esperar que Ele vai chegar às 19 horas na sua vida. Não tem congestionamento que vá parar Deus. E se tiver, Ele abre o caminho, Ele abre o mar. Porque Deus cumpre tudo o que Ele diz. Só Deus pode fazer isso. A gente não consegue porque a gente não fala o que a gente pode, a gente fala o que a gente quer. O que a gente quer é diferente do que a gente pode. Sim ou não? Mas Deus não se limita às circunstâncias. Circunstâncias não determinam o que Deus pode fazer. Nem o diabo, meus irmãos, cumpre tudo que diz. Porque se ele disser para você que, ó, te pego na saída, viu? Pode você sair da igreja, tua cova está armada lá na frente, ó. E Deus olhar para o diabo e falar assim, não. Você não vai fazer. Nem o diabo cumpre tudo que diz. Só Deus pode cumprir tudo que diz. Aleluia! Terceira coisa que só Deus pode fazer. Só Deus pode dar a vida.
pode dar a vida. Você consegue dar a sua vida para alguém? Não. Porque a vida tem uma origem, é em Deus. Eu não consigo dar a minha vida para o meu filho, eu não consigo dar a minha vida para o meu esposo. Só Deus pode dar a vida. A ciência pode tentar fertilização, quanta graça nós temos hoje na ciência para trazermos a vida, mas se Deus não autorizar, não tem vida, é ou não é? Sabe o que significa isso? Que você não é um acidente. Porque se tem vida em você, é porque Ele quis te dar. Ele quis te dar de Deus de propósito. Então não foi fruto ali de uma noite de prazer, não foi um estupro, não foi. Se tem vida é porque Deus autorizou a vida. Só Deus pode dar a vida, aleluia. O diabo não pode dar a vida para ninguém. Quarto, só Deus pode salvar. Maria não pode salvar, Pedro não pode salvar, João não pode salvar, Tiago não pode salvar. Só Jesus salva. Ninguém mais. Só Deus poderia prover salvação para nós. Ninguém consegue se salvar. Você pode ser politicamente correto, mas isso não garante tua salvação. Quinto, só Deus pode esquecer o que perdoa. Só Deus perdoa e esquece. A gente não esquece. Isaías 43, 25, ele fala assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados eu não me lembro. A gente não entende o que é isso não, porque a gente perdoa, mas a gente esquece. Só Deus, porque Ele é onipotente, pode perdoar e esquecer. Isso é lindo. E isso é um desafio. Nós temos que aprender a lidar com as nossas memórias, porque o pecado que foi confessado diante de Deus foi perdoado, Ele não se lembra mais. Se você for falar para Deus sobre um pecado que você já se arrependeu e pedir perdão, Deus vai falar assim: do que você está falando? Eu sei que isso não cabe na sua cabeça, mas não é para caber mesmo, porque se coubesse não era Deus. Aí chega aquela pessoa que tem um passado todo condenado, ela foi toda errada na vida. Aí ela se converte. Aí ela está servindo. Aí começa assim, os burburinhos, né? Nossa, pastor Rafael não conhece aquela pessoa, ela pôs para servir. Bom, pastor, onde está com a cabeça? Você viu quem subiu lá no altar? Posso dizer uma coisa? Se Deus não esquecesse, Ele não nos usaria. Deus não usa somente bons alunos na escola da vida. Deus usa quem tira zero. Porque quando ele confessa o pecado, se arrepende, Deus usa essa pessoa de uma forma maravilhosa. Porque Deus não se lembra mais do que ela fez. Deus não se lembra mais quem ela foi. Para Deus isso nunca existiu. Então Ele te usa, porque Ele é Deus. Olha, Ele esquece não por causa de você, Ele esquece por amor a Ele. Se Deus não esquecesse dos nossos pecados, nós não poderíamos estar aqui hoje. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Quando nós confessamos e pedimos perdão aos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça e esquecer. Como é que eu sei, pastora, que Deus está me dando uma chance? Como é que sei, pastora, que Deus ainda pode me usar? Eu vou fazer uma pergunta para você, responde para você mesmo. Você pecou, confessou, se arrependeu e não morreu? Então é porque Ele ainda vai te usar. Se você está vivo aqui, é porque Ele ainda vai te usar. Porque se Deus não tivesse mais nada para fazer através de você, Ele já te levado embora, amém?
Se você confessou, Ele perdoou e esqueceu, Ele vai te usar. Lide com as suas memórias, porque Deus vai usar pessoas improváveis nesse lugar. E não é minha tarefa julgar quem está fazendo ou quem não está fazendo. Isso é problema de Deus. A minha tarefa é pregar o Evangelho a todas as pessoas. Pode, Cláudio. Deus está dizendo para nós, eu te escolhi, e quando eu te escolhi, eu não errei na minha escolha, porque eu não sei se você sabe, mas eu não erro. Eu não erro, eu não cometo equívoco, eu não falho. Sexto, só Deus pode mudar uma pessoa. Só Deus pode mudar uma pessoa. Amém, esposas? Só Deus pode mudar uma pessoa. As nossas tentativas são inúteis, viu? Nós não vamos mudar eles. Nós não vamos mudar os nossos filhos. Porque ninguém muda ninguém. Somente Deus pode mudar uma pessoa. Olha só, um exemplo disso. Jesus escolheu 12 homens. Tudo avacalhado. Era um pior que o outro. Um é problemático. O Pedro, não vamos nem falar de Pedro, coitado, né? Vamos falar do João. Apóstolo João, um pescador, não sabia onde estava a ré do fusca do reino de Deus. Mas ele é chamado por Deus, e quando ele é chamado por Jesus para ser um discípulo, ele era conhecido como filho do trovão. Sabe por que filho do trovão? João é o filho do trovão? Pensa no trovão, ele é bruto, trovão é impetuoso. João era esse homem era bravo, esse homem que falava, Jesus manda fogo do céu para consumir todo mundo. Eu não estou aguentando mais esse povo, vamos matar todo mundo, vamos todo mundo para o céu. João não tinha paciência com ninguém. João criticava todo mundo, João era muito turrão. Eu acho que João era um viking. E ele caminha 3 anos com Jesus. Esses 3 anos você não vê Jesus tentando mudar ou enfiar alguma coisa na cabeça do João. Vê Jesus se relacionando com João. De tal maneira que na última ceia, se você ler os relatos no Evangelho, João aparece deitado no ombro de Jesus. Olha, o não me rele, não me toque está deitado no ombro dele. Quando Jesus morre e ressuscita e vai para a glória, João vai escrever cartas. João vai escrever cartas assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tendes um advogado. João vai escrever assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João vai ser conhecido como o apóstolo do amor, porque só Deus pode mudar uma pessoa. Quem você era antes de andar com Jesus? Quem você está se tornando? Nós não precisamos tentar mudar alguém, nós precisamos levar esse alguém para perto de Jesus, e a mudança vai acontecer naturalmente, amém? Porque só Deus pode mudar uma pessoa, aleluia. Glória a Deus. Ele pega esse João, filho do trovão, e transforma ele em alguém cheio de amor. Gente, se tudo é possível para Deus, Deus tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Deus só não faz, preste atenção, Deus só não faz coisas que são contrárias à sua natureza. É impossível para Deus fazer coisas que sejam contrárias à sua essência, a quem Ele é. Por exemplo, para Deus é impossível mentir. Para Deus é impossível negar a si mesmo. Para Deus é impossível fazer o mal. Para Deus é impossível mudar. Por quê? Tudo que Ele faz com o seu poder tem coerência com quem Ele é, com a sua essência, com o seu caráter. Amém? Então a gente não sai por aí pedindo coisas para Deus que não existem. Porque tudo que Ele vai fazer vai ser segundo quem Ele é. Por isso que eu preciso conhecer a Deus. Amém? Segunda característica de Deus que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus é onisciente. Repita comigo: Deus é onisciente. O que é onisciente? Onisciência, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que tem todo o conhecimento. No vocabulário de Deus, por exemplo, não existe a palavra não sei. Não existe. Eu falo não sei toda hora para os meninos, que vem com umas perguntas para mim, que eu falo: Espírito Santo, por que eles querem saber disso? Eu falo não sei, mas Deus não fala não sei, porque Ele sabe.
Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece. Preste atenção. Nós estamos limitados dentro de um tempo cronológico. Passado, presente, futuro. Nós contamos os nossos dias. Nós contamos as nossas horas. Deus não está dentro de um tempo cronológico. Deus está em outro tempo. O tempo de Deus se chama Kairos. O tempo de Deus não está organizado em horas, dias, minutos. Até porque mil anos para Deus é como um dia é como 1000 anos, a palavra de Deus fala. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus não precisa de raciocínio. Eu estou fazendo com vocês nessa pregação. Eu estou desenvolvendo um raciocínio para que você possa ter revelação de quem Deus é. Mas Deus não precisa de raciocínio. Para Deus tudo é uma coisa só. Deus já esteve no seu futuro, amém? O seu futuro e o meu futuro para Deus é passado. Porque Ele tem ciência, Ele tem conhecimento de tudo. Não tem nada que Ele não saiba, não tem nada que Ele já não tenha presenciado ou visitado. Porque Deus é onisciente. Você tem noção de... Não, você não tem noção. Não temos noção. Salmo 139. Deixa Davi explicar isso para nós. Salmo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Escuta aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não ouve só oração não, viu? Ele ouve pensamento. Ele percebe pensamento. 3. Sabes muito bem quando trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilha como um dia, porque para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos estavam escondidos de Ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam demais. Seriam mais do que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Deus sabe todas as coisas. Não há nada que Deus não saiba. Não há nada que Deus não tenha ciência. Deus não é pego de surpresa. Nós somos. Deus não é. Ele tem conhecimento a respeito de qualquer coisa. Esse é o nosso Deus. O meu futuro para Deus já é passado. Amém? É por isso que eu tenho que andar assim, ó, coladinho com o Senhor. Porque Ele já sabe o final da minha história. E Ele me toma pela mão e me conduz por caminhos que eu não tenho ciência, mas Ele já esteve lá. Amém? Deus é onipresente. Diga comigo, Deus é onipresente. O que é onipresente, pastora Bruna? É a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É a capacidade de estar presente em todas as partes ao mesmo tempo. Somente Deus possui isso.
Isso significa que o Deus que é onipresente acompanha a sua vida 24 horas por dia. Porque Deus fez pessoas diferentes. Ninguém é igual a ninguém, amém? Se Deus tivesse feito uma série de 20 pessoas iguais, Ele acompanharia uma pessoa e já sabia o que ia ser. Já bastaria. Mas é todo mundo diferente, então os olhos de Deus estão especificamente sobre você. Amor, vem aqui. Me ajuda aqui no negócio. Você é Deus, tá bom? Oh, você é Emanuel, Deus conosco. Ele se apresenta assim, Emanuel, Deus conosco. E o que é ter o Senhor, os olhos do Senhor, a onipresença do Senhor? Eu sei que isso soa poético, mas isso não é tão poético assim. Porque significa que você tem os olhos de Deus 24 horas sobre você. Existe um programa lá no mundo que crente não assiste, que chama Big Brother. Mas você não assiste porque você é crente. Esse programa, ele não é novo não, viu? Essa ideia de Satanás vem lá de trás. Existia um livro que chamava 1834, se eu não me engano. Existe esse livro? E esse livro fala de um futuro em que as pessoas seriam vigiadas por câmeras. E isso de uma forma muito ruim, sabe? Porque ia ter câmera o tempo todo vigiando as pessoas. E nesse livro, ele já falava sobre isso e chamava esse sistema de o grande irmão. Daí o nome Big Brother. Mas qual que é a ideia do Big Brother? Bota um monte de gente dentro de uma casa e põe câmera para ver tudo que eles estão fazendo. Isso não é novo, não. Nós temos Jesus. Nós temos os olhos de Deus, a onipresença de Deus, nos perseguindo por onde nós formos. Isso é desconfortável. Porque nem sempre nós somos de verdade. A gente bota uma roupa aqui, a gente bota uma máscara aqui para ficar bonitinho na fita, a gente tem uma performance, mas se a gente olha para trás. Eu estou vendo que essa não é você, Bruna, o que está acontecendo? Não é poético, é desconfortável. E aí Davi fala assim, eu vou subir para o céu. Eu vou subir para o céu para me esconder de ti. Não, lembrei, o Senhor vai estar lá também. Não, eu vou ainda mais, no lugar mais profundo da terra. Eu vou cavar um abismo, eu vou entrar lá no buraco. Mas lá o Senhor está também. Porque Deus é onipresente. Não tem um lugar nessa terra. E se eu for lá para o inferno? Ele tem a chave. Para onde eu vou? E aí Davi se rasga e decide que ao invés de ficar se escondendo em máscaras, assumindo faces que não são deles, fazendo performance, Davi escolhe fazer uma coisa. Davi escolhe se rasgar e olhar para esses olhos que estão o contemplando 24 horas por dia. Então Davi fala assim, sonda-me. Pode me investigar. Como um raio-x. Sabe, a gente pode ter uma presença dentro de casa e ignorar essa presença. Eu posso continuar fazendo o meu dia como se ele não estivesse aqui me olhando. Eu posso ignorar completamente a onipresença de Deus. Mas isso não é um problema para ele. Isso é um problema para mim. Existe uma teoria em física quântica, teoria de Heisenberg, que fala assim, que todo objeto, quando ele é observado, toda observação de um objeto, ele altera o objeto. O objeto não é mais neutro. De forma que quando você parar de observar e voltar a observar, ele já foi, alguma coisa já mudou pela observação. Não me pergunta muito sobre como isso acontece, que eu não sei. Mas eu sei que a física está dizendo assim, olha, algo que está sendo observado não se mantém da mesma forma. Existe alteração. Eu tenho os olhos de Deus 24 horas sobre mim. O número de vezes que eu decido no meu dia parar tudo e encontrar esse olhar é o número de vezes que eu experimento transformação em quem eu sou. Amém? Pare de ignorar essa presença. Deixa ele te investigar. Deixa ele ver o que há em você de errado. Davi se rasgou. E ele fala assim, eu sou terrível. Davi faz umas orações para Deus que a gente não tem coragem de fazer.
Davi fala assim, eu estou com raiva, Deus. Olha os meus inimigos prosperando lá. Ele não fica pensando, né? Olha lá, os ímpios estão prosperando e eu estou aqui, empobrecendo. Deus, olha lá, meu vizinho, nem te ama, tá? O que está acontecendo comigo? Isso é desfrutar da onipresença de Deus. Amém? Obrigada. Lindo. Se olhar arrebatador seu, não dá pra gente ficar fazendo aqui, amor. Perigoso. Ninguém se esconde de Deus, amém? A onipresença de Deus é desafiadora e incomoda. Então eu acho bom você se rasgar e assumir que Ele está te olhando e parar de colocar as máscaras diante dEle, porque você não esconde de Deus quem você é. Você pode esconder de mim, você pode fazer performance aqui, como você, mas dele você não esconde. E é para Ele que você vai prestar conta. Eu não tenho poder de mandar a sua vida nem para o céu, nem para o inferno. Ele tem. Então resolva isso com Ele. Amém? Quarto e último. Deus é soberano. Repita comigo. Deus, aleluia. Deus é soberano. O que significa Deus ser soberano? Não existe ninguém que seja superior ou que seja comparável a Deus. Não existe ninguém que se compara ou que seja superior a Deus. Tanto é que quando Deus tem que jurar, Ele jura por Ele mesmo, porque não tem ninguém acima. Então Ele jura por Ele mesmo que Ele vai fazer algo, porque não tem ninguém acima dEle. Deus é soberano. E a gente não consegue explicar a soberania de Deus. Não. Existe Deus e não existe nada acima dele. Não tem ninguém que dê ordens a ele. Não tem ninguém que olhe no olho dele assim, ó, de igual para igual, porque ele é superior a tudo que existe. Deus é soberano. Agora, como é que eu não consigo entender a soberania de Deus? Como é que eu posso entender esse Deus que ninguém dá ordem para ele? Que não tem concorrência com ele. Esse é o seu Deus. Deus não tem concorrência, amém? Ele reina antes de o mundo existir. Não tem ninguém tentando tirar o trono dele, porque ninguém é capaz disso. Ele é soberano e o poder dele está infinitamente mais elevado do que qualquer poder que exista na terra. Agora, como é que essa soberania influencia na minha vida? Eu vou te ensinar. Como é que essa soberania toca na minha vida? Eu vou te ensinar com uma história que eu vou contar, eu não vou ler. Mas na sua casa você vai ler antes de dormir, Gênesis 37. A história de José. José é um menino que ele é bisneto de Abraão. Então, Abraão, Isaac, Jacó, a gente tem uma linhagem. E o bisneto, né, o filho mais novo de Jacó, que era o filho mais novo de Jacó, que é Isaac, tem um filho. E aí nós temos José. Agora deixa eu falar para você. José é um menino que mora numa tenda, ele é nômade. Porque Deus falou para o bisavô dele, sai da tua terra e da tua parentela. Então nós estamos em José, gerações já passaram e eles ainda estão peregrinando. Ou seja, eles não vivem num país, numa cidade. Aí esse menino tem 2 sonhos que Deus dá para ele. Nos 2 sonhos, esse menino José está governando. Escuta aqui comigo, preste atenção. José está governando, mas José não mora nem numa cidade. Ei, Lulu, devolve minha voz. José não mora nem numa nação, mas ele tem um sonho que ele está governando. Como é isso? Preste atenção em mim. Quando você tem um sonho, e você sabe exatamente o que você tem que fazer para realizar, esse sonho é seu. Quando você tem um sonho e você não faz ideia de como isso pode acontecer, esse sonho é de Deus. Porque para José não tinha caminhos, não tinha como ele se filiar a um partido político, porque não tinha uma estrutura de governo na cidade, mas ele tem um sonho que ele está governando. Aí o que acontece? Os irmãos de José olham para ele e falam, tá se achando, né? Tá se achando, governo. Que doido, que ninguém governa não. Aí os irmãos estão irritados com ele. E aí os irmãos falam assim, não, tem que fazer alguma coisa com esse menino. Está irritando todo mundo. Está se achando. Aí um dia os irmãos vão para o campo. O pai de José fala assim, filho, vai lá no campo lá com seus irmãos. E José vai. A Bíblia fala em Gênesis 37
que ele se perde no meio do caminho, mas alguém ajuda ele e ele encontra o caminho certo e ele vai, então encontra seus irmãos. Quando os irmãos veem aquele menininho convencido, chegando, ele fala assim, olha lá, o pai e a mãe não estão aqui, é a nossa oportunidade. Vamos acabar com a vida dele. Não vamos acabar não. O que nós vamos fazer? Joga ele no poço, até a gente decidir. Jogou José no poço. Diga comigo, Deus é soberano. José está no fundo do poço. Enquanto os irmãos discutem o que vão fazer com ele, eles pensam assim, vamos matar. Melhor a gente matar de uma vez, que daí não tem possibilidade de... Enquanto eles estão tramando matar José, aparece do nada uma caravana. Diga, Deus é soberano. A caravana passa por eles e alguém fala assim, vamos vender como escravo. Será que foi uma ideia de uma pessoa ou foi soberania de Deus? Soberania de Deus significa que Deus governa sobre tudo, não manipula, governa. José é vendido para uma caravana. Essa caravana tem ele como escravo e ele vai parar na casa de alguém muito importante, na casa de Potifar. E lá, como ele tem essa unção de governo, ele começa a governar sobre aquela casa. E José talvez pense assim, aqui, sou um mordomo, estou governando, olha, o meu sonho se realizou. Mas lá dentro tinha uma satanete, a esposa do Potifar. A satanete, enviada de Satanás, para derrubar esse menino que está vivendo os planos de Deus, aparece lá seduzindo ele, ficou gamadinha nele, quer tentar alguma coisa com ele. Ele, é liso, é íntegro, é temente a Deus, ele sai correndo, corre tão rápido que larga a roupa dele para trás e some. Ela vai acusá-lo de tentativa de estupro. O que vai acontecer com José? Ele vai ser preso e ele vai parar na cadeia. Diga, Deus é soberano. Agora que estava dando tudo certo. Ele foi parar na cadeia e ele foi parar na cadeia injustamente. Mas José é íntegro. Ele não se corrompe. Então lá na cadeia o que ele faz? Ele governa. Porque quem tem unção de governo vai governar em qualquer lugar. No palácio ou na prisão. E aí ele fala para o copeiro assim, tem outros caras lá presos. E fala assim, gente, se vocês forem livres, lembra de mim. Porque José começa lá na cadeia, ele começa a revelar sonho das pessoas. Sabe, as pessoas têm sonho, ele interpreta. Então ele fala assim, lembra de mim, na hora que você sair, fala pro faraó lá me tirar daqui, pelo amor de Deus, eu estou aqui injustamente. Eu não fiz nada. E aí o copeiro sai, mas ele se esquece de falar de José. Diga, Deus é soberano. Sabe por que o copeiro esquece de falar de José para faraó? Porque aquilo que Deus disse que vai fazer na sua vida, Ele mesmo vai fazer. Não precisa que ninguém ajude a acontecer. Você não precisa de network, nem de contatos. Você só precisa ser íntegro. Deus disse que ia fazer, então Ele faz. José está lá, na prisão, injustamente. Então, um dia o faraó tem um sonho e ninguém consegue decifrar esse sonho. E aí o copeiro se lembra. Tem um rapaz lá na cadeia que revela sonho. Chama ele. Manda chamar José. Repita comigo, Deus é soberano. E José então assume uma posição de governo da nação mais importante daquela época. Ele se torna governador de todo o Egito, porque Deus é soberano. Olha como essa trajetória foi conduzida pela soberania de Deus. A soberania de Deus aconteceu aqui. Não porque Deus é um manipulador, porque Ele não é. Mas sabe por que as coisas aconteceram da forma correta? Porque José se conservou íntegro. Escuta isso que eu tenho de falar. José fez suas escolhas, não se corromper. Deus é soberano sobre a sua vida e Ele determina o que vai acontecer na sua história. A sua tarefa é se permanecer íntegro. Se você mantém a sua integridade, quando chega o momento da soberania de Deus te colocar no lugar onde você deve estar, não tem nada que te desqualifique para estar ali. Agora imagine se José aproveitasse a satanete e se corrompesse. Imagine se José se corrompesse na prisão. Ele não estaria pronto, habilitado para viver aquilo que Deus tem para ele.
Gente, às vezes nós somos como José. Deus nos dá uma promessa, Deus nos dá uma palavra, nos dá um sonho. E aí logo depois vem uma injustiça. Vocês viram o tanto de palavra que eu e o Rafael recebe aqui, né? Deus dá promessa, dá promessa, dá promessa. Aí parece que, né? As coisas ficam, nossa, maravilhosas, né? Não. Vem a promessa, vem as injustiças. Vem as traições. Porque Deus é soberano. E Ele não perde o controle de nada que acontece na nossa vida. Sabe, quando você olha para o final da história de José, você acha lindo, mas no processo não é nada bonito. Mas o que eu tenho que te ensinar é que a soberania de Deus afeta você diretamente. Eu tenho alguns princípios que eu quero trazer para vocês aqui rapidamente. A trajetória de José nos traz alguns ensinamentos. Primeiro, compartilhar sonho com gente invejosa só traz mais resistência. Amém? Compartilhar sonho com quem tem inveja só traz mais resistência. Presta atenção para quem você está falando as coisas. Segundo, compartilhar sonho com quem já deixou de sonhar só causa frustração. Terceiro, traição só vem de quem está perto o suficiente para te empurrar no poço. Traição não vem de quem está longe, traição vem de quem está perto. Quem vai nos ferir é quem está perto, não é quem está longe. Agora preste atenção. Se Jesus Cristo foi traído, se até Cristo foi traído, você acha mesmo que eu não vou ser? Você acha mesmo que as pessoas não vão te trair? Elas vão te trair. Pessoas vão trair. E nós precisamos aprender a lidar com isso da forma que Cristo lidou. Quarto, fundo do poço não é cemitério de sonhos. Posso ouvir um amém? Você chegou no fundo do poço? Não é cemitério dos seus sonhos. Aleluia. Quinto, nem sempre são bons ventos que levarão você ao seu lugar de sucesso. Não foram bons ventos que levaram José ao seu lugar de sucesso. Ei, se as tempestades se levantaram sobre você e você se permanece íntegro na presença do Deus soberano, fique tranquilo que qualquer tempestade, ela só te empurra para a posição exata que você tem que estar. Sexto, momentos de bonança não são para baixar a guarda. A coisa ficou tranquila na sua vida? Vigia. José, bonança, estou governando. Ele ficou com os olhos bem abertos. A hora que viu a satanete aproximando, corre. 7. Fazer tudo certo não te ausenta de perseguição. Fazer tudo certo. Para de reclamar, tá? Eu estou sendo fiel, eu estou fazendo tudo certo e as coisas estão acontecendo. Isso não significa que você está sendo imune de perseguição. Deus é soberano. 8. A unção de Deus sobre a sua vida se manifesta onde você estiver. Na cadeia, na casa de Potifar, no palácio. Sabe por quê? Porque Deus vai te mover para o lugar de necessidade daquilo que Ele colocou sobre você. Então pode ser que vai ter uma hora que você vai estar dentro do hospital. Vai ter hora que você vai estar lá dentro do Palácio da República. Porque Deus colocou algo dentro de você. E Ele vai te colocar onde precisa daquilo que você carrega. Amém? 9. Integridade é inegociável. Não negocie sua integridade. Porque a soberania de Deus vai te afetar diretamente. 10. Deus é fiel sempre. Sempre. Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não estou entendendo que rumo que a minha vida tomou. Sabe por que você não está entendendo? Porque você não é soberano. Mas Deus é. Você não vai entender, porque você não é soberano, mas a sua vida está nas mãos de um Deus que é soberano e que governa sobre todas as coisas. Soberania é o direito absoluto que Deus tem de governar sobre tudo. Significa que Deus reina e que não há ninguém que possa rivalizar-se com Ele. Soberano é aquele que exerce poder supremo, que tem autoridade, que exerce poder e autoridade, que detém o poder. Soberano significa que Ele é dominador, influente, que impõe a decisão, que decide, que define.
Ele é poderoso, Ele é potente nos seus atos e efeitos, Ele é infalível, Ele ocupa o primeiro lugar, Ele é alfa e ômega, Ele atinge o mais alto grau, Ele é excelso, notável, magnífico, supremo, Ele tem presença absoluta, Ele protege, Ele domina, Ele cuida, Ele conduz. Esse é o nosso Deus. Deus é soberano. Deus não é uma pessoa importante. Deus está acima de toda a existência na terra e no universo. Será que você pode ter essa revelação agora no seu espírito? Feche os seus olhos. A vida inteira não é suficiente para a gente ficar aqui buscando definições sobre quem Deus é. Será que você pode ter um relance, uma fagulha, um brilho dentro de você, de noção da grandeza e majestade desse Deus? Sabe, eu vou parar de falar. Eu vou deixar que o Espírito Santo faça isso no seu interior agora. Eu vou deixar que o Espírito Santo imprima uma revelação sobre quem Deus é, para todo aquele que quer essa revelação hoje aqui. E à medida que você for tendo essa revelação, você pode se manifestando. Você pode se levantar ou se ajoelhar, você pode adorar. Você é livre para corresponder a quem Deus é. Deus não está preso no nosso tempo. Deus não se limita às nossas circunstâncias. Ele é Deus.